Portugal vai eleger 21 eurodeputados para um novo mandato no Parlamento Europeu até 2024. Os partidos de extrema-direita e da esquerda radical deverão ter mais lugares no Parlamento Europeu, obrigando a novas maiorias e alianças para passar a legislação europeia. Será que estes países vão fazer parte das soluções para reformar o projeto europeu? Quisemos conhecer as propostas da CDU. A criação de um pacto para o progresso social e o emprego é a prioridade da coligação entre PCP e Verdes, disse à Euronews via Skype o eurodeputado e candidato João Pimenta Lopes. Temos vindo a afirmar a necessidade daquilo que é a defesa dos setores produtivos nacionais, da indústria, da agricultura, das pescas, a necessidade de, em paralelo, valorizar aquilo que são os direitos laborais e sociais, aliás, dando continuidade àquilo que foi uma intensa atividade no Parlamento Europeu nessa matéria, portanto, com muitas propostas apresentadas no sentido da valorização salarial, da defesa da contratação coletiva, da regulação dos horários de trabalho, da defesa da maternidade e da paternidade. Está aí à vista em Portugal as consequências, por exemplo, desde 2011, do que foi a privatização de várias empresas em setores estratégicos como os transportes, como as comunicações, como a energia, com a libertação, a perda de dividendos na casa dos 25 mil milhões de euros, por exemplo, para o capital estrangeiro. Temos vindo a ver, quer da parte das políticas da União Europeia, mas também, é bom dizer, daqueles que, estando na extrema-direita, ocupam lugares e responsabilidades governativas em já vários países na União Europeia, prosseguem políticas de ataque aos direitos laborais e aos direitos sociais. E, portanto, estamos focados, sobretudo, aqui naquilo que é a realidade do nosso país, intervindo diretamente sobre essa realidade e falando diretamente com os trabalhadores. Infelizmente, aquilo que verificamos, quer na proposta da Comissão inicial, onde sabemos que, por exemplo, apresentou um aumento de 1000% para a segurança e defesa, ou seja, para o militarismo, para o belicismo, para as estratégias de cerceamento até de liberdades e com prejuízo para os setores, para a coesão e para os fundos estruturais e com prejuízo para países como Portugal. Aquilo que o Parlamento Europeu aprovou, do ponto de vista do seu mandato, foi apenas manter os valores do quadro financeiro plurianual anterior, o que já em si são valores muito baixos para aquilo que são as necessidades de reforço do desenvolvimento, de alocação de verbas para o desenvolvimento dos países. Nós apresentámos muitas propostas também nessa matéria. Olhe, por exemplo, para o apoio às catástrofes e prevenção de catástrofes. Isso não se dissocia, por exemplo, daquilo que é a forma como produzimos e como trabalhamos o mundo rural, nomeadamente por via dos setores produtivos e por via da agricultura e das opções que se tomam no sentido de, dizemos nós, valorizar em primeiro lugar os pequenos e médios produtores, combatendo aquilo que são as desigualdades na distribuição e alocação de fundos no quadro da política agrícola comum. Não podemos esquecer, por exemplo, que 80% dos fundos que estão destinados ou podem ser utilizados em Portugal no âmbito da política agrícola comum estão concentrados em pouco mais de 13% dos produtores. Naturalmente, nós pensamos que tem que ser feito um outro caminho. As instituições europeias, no que diz respeito às migrações, têm prosseguido um caminho de desenvolvimento e de respostas políticas, tanto xenófobas na resposta às migrações, das políticas
agressivas e predatórias também da União Europeia em países terceiros, nomeadamente em África e no Médio Oriente, políticas predatórias em relação aos seus recursos, políticas de destabilização desses territórios, muitas vezes de destabilização promovida diretamente por ações de agressão. É preciso alimentar políticas ao desenvolvimento que não sejam sustentadas em fatores de condicionalidade na atribuição desses fundos e apoios às estratégias da União Europeia, por exemplo, às estratégias migratórias ou às estratégias de apropriação dos recursos desses próprios países. Bom, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia não o podemos desligar daquilo que é um crescente descontentamento das populações e o resultado que houve no referendo reflete esse descontentamento das populações em relação àquilo que são um conjunto de políticas da União Europeia de ataque aos direitos laborais e sociais, de ataque à soberania dos povos. Um acordo de saída não pode redundar numa situação em que tudo fique na mesma e em que aquilo que foi rejeitado nesse referendo permaneça por via de um qualquer acordo que seja definido e, portanto, a linha prioritária deve ser o respeito dessa vontade. Mas deve permitir que países, por exemplo, como Portugal, estabeleçam as relações bilaterais com o Reino Unido naquela que seja a forma que melhor defenda os interesses nacionais, mas que defenda também os interesses da comunidade portuguesa, muito significativa, que permanece no Reino Unido. O PCP tem atualmente 3 assentos no Parlamento Europeu. Na lista para 2019, o primeiro candidato dos Verdes surge em 4º lugar. Os eleitos sentam-se na bancada Esquerda Unitária Europeia, que deverá aumentar a sua presença segundo as sondagens.